Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos. Sexta-feira, né, Gabriel? Sexta-feira, Gabriel. Último dia da semana hoje, de aula, né? Seja bem-vinda, Michele. Agora vai colocar o versículo, então vamos fazer o versículo e vamos adiante, tá? Pessoal, a turminha vai entrando aí. Hoje a Pro deu uma travada aqui na hora de entrar a aula, demorou um pouquinho. Vou ler uma vez, aí vou deixar um minutinho vocês leem, aí depois a gente faz a oração, tá bom? Vamos lá no nosso versículo da semana. Último dia, a semana que vem já muda, né? Acho que é esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Então, vou ler em voz alta para vocês, depois vocês leem. Pode ser com papai e mamãe, pode ler em voz alta também em casa, tá, criança? Salmo 105, 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Então, todos os dias nós devemos lembrar de buscar o nosso amado Deus, né? Aquele que cuida, que zela, que nos guarda, que sabe até dos nossos pensamentos. Antes da gente pensar, Deus já sabe o que nós vamos pensar. Isso é maravilhoso, né? Por isso ele cuida de nós. Vamos fechar os nossos olhinhos, então? Quem conseguiu decorar o versículo aí da semana, dá um joinha na tela. Quem tá com a Pro desde o primeiro dia, né? A Michelle entrou agora, né, Michelle? Mas quem tá aí desde segunda-feira, quem conseguiu decorar o versículo, tem que buscar decorar cada versículo, tá? Lembra que a Pro falou que ia fazer uma na sala, aquele que decorasse o versículo da semana ia ganhar um brinde? Pena que nós não estamos lá, né? Mas vamos lá, fecha os olhinhos, então. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa semana que nós estamos encerrando. Pai, obrigada pelos aprendizados, pelos ensinos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, usar tudo que aprendemos da melhor forma possível. Que tudo que nós façamos seja para glorificar o Teu nome, para mostrar para as pessoas que nós somos do Senhor, Pai. E que existe um Deus maravilhoso, que é o Senhor, Pai. Que outras pessoas possam vir a conhecer o Senhor através das nossas vidas, Pai. Continue nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Tito. Seja bem-vinda, Yara. Vamos lá na página. Hoje nós temos aulinha de português. Depois vocês terão uma aulinha com a professora Rose, né? Assim, for a vontade de Deus, não der nenhum travamento, nada na tela, no programa. E depois nós temos outro tira-dúvida, tá? Lá na última aula. Então, são 3 aulinhas. Português, artes e tira dúvida no final, tá bom? Vamos lá na página 14. Vamos começar o dia bem. Vamos começar com uma historinha bacana que todos vocês já conhecem. Então, vou fazer o seguinte. Eu quero um que vai ser a história dos 3 porquinhos. Eu quero um que vai representar o primeiro porquinho. Levanta a mãozinha, senão eu vou, para mim não determinar, senão eu vou falar você. Tito, primeiro. Então tá, Tito, você vai ser o primeiro, tá? Então presta atenção na leitura, você vai ter que ficar bem atento. Quando eu for falar a voz do primeiro porquinho, você que vai falar a voz dele, tá? É aquela que vai aparecer no texto com travessão. Então quando falar, e o primeiro porquinho e tal, é você, tá bom? É o porquinho, o primeiro porquinho mais velho, tá? Você vai ser o porquinho mais velho. Um vai ser o porquinho do meio. Rapidinho. Um que vai ser o porquinho do meio, vamos. A Michelle. Michelle, então você vai ser o porquinho do meio, tá? Tito é o mais velho, você é o porquinho do meio. Um vai ser o porquinho mais novo. O Biel. Quem que é Biel? O Gabriel? Pode ser, Gabriel? Você, o porquinho mais novo? Só que o Gabriel tem que ficar atento à aula, Gabriel, tá? Tem que prestar atenção. Às vezes você fica brincando, eu tô percebendo, fica distraído e se perde, não sabe onde tá, fica atrasado. Então, ó, essa leitura aqui tem que prestar bastante atenção, não pode se perder, tá? Não precisa ser menino, não, gente. Pode ser menina, tá? Que página que é? É a página 14. Gabriel, você vai ser o porquinho
caçula, então, tá? Então, você vai ficar prestando atenção na história. Quando for a voz do porquinho caçula, é você que vai falar, tá bom? Ok? Vamos para ser o lobo. Cheguei. É o lobo. Vamos fazer o seguinte, o Gabriel é o lobo. Tá, Eu posso ser o narrador? Eu vou ser o narrador. Ah. Deixa eu ser o narrador. Não. Um para ser o lobo. Yara, você pode ser o lobo? Por favor, Tá com Yara. medinho. Então você pode ser, Alice? Eu. Você já é o porquinho, não confunda. Alice, você pode ser o lobo? A Lívia, pode ser? Fala do lobo? Ok. Eita, difícil achar um voluntário, hein? Lívia, você vai falar a voz do lobo, então, tá bom? Combinado, Lívia? Então, Gabriel, você vai ser o porquinho. Você vai ser o porquinho mais velho, a Michelle o porquinho do meio, o Gabriel o porquinho mais novo. Gabriel, presta atenção, Gabriel, a hora que chegar a sua vez, você tem que falar. E a Lívia vai fazer a voz do lobo, tá bom? Então, vamos lá para a leitura agora, tá? Eu vou colocar aqui na tela. Tá. Aí vocês vão acompanhar. Só falta desativar o som do Gabriel. E você também, desativa o seu som, senão a aula fica gravada com muito barulho. Só, o combinado nosso, você vai ligar o seu som na hora que você for falar, tá bom? Aí você falou e desliga, tá? Senão o outro colega não consegue falar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu subir aqui a tela. O meu computador hoje está um pouco lento, gente. Olha, vocês viram? Não está subindo a tela. Na hora que eu fui abrir a aula de vocês, travou minha tela. Vamos com calma, aqui senão trava tudo. Aí acaba a aula, né? Aqui, ó. Em uma anedota que você leu neste capítulo, foi citado o lobo. Leia um conto que também aparece esse personagem. Então, lá na anedota, lembra esqueci o nome do Juquinha? Ele usou um lobo, né, para amedrontar quem estava batendo na porta, para causar medo, né? Amedrontar. E agora aqui, nós também vamos ler um conto, só que aqui agora vai ser um conto, ó, tá? É um conto, não é mais uma anedota, tá? Então, os três porquinhos. Então, preste atenção aí nos personagens, tá? Quando eu falar aqui, citar quem vai falar, aí vocês falam. Então, eu sou a narradora. Os três porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos irmãos. Quando saíram da casa da sua mãe, cada um foi construir sua própria casa. O porquinho mais velho advertiu aos irmãos: o porquinho mais velho. Vai, porquinho mais velho. Eu não sei onde vocês pararam, esqueci. Aqui, ó. Acompanha a leitura, Tito. Ah, tá. Devemos construir nossas casas com material resistente, como tijolo. Mas seus irmãos eram preguiçosos. É só a voz do porquinho que você fala. Mas seus irmãos eram preguiçosos. O mais novo disse. Porquinho mais novo. Fiel. Vamos, Gabriel. Ei, mas não estão prestando atenção. Isso leva muito tempo. Isso leva muito tempo de muito para trabalhar ou fazer a minha casa de madeira. De palha. Você está lendo errado. Você está lendo a voz do outro. Aqui, ó. Mas seus irmãos eram preguiçosos. O mais novo disse. Aí essa é a sua voz, Gabriel. Essa daqui, ó. Isso leva muito tempo e dá muito trabalho. Vou fazer a minha casa de palha. E o irmão do meio concordou. O irmão do meio, quem que é?
Michele? Kelly. Bem, não quero trabalhar muito. Vou fazer a minha casa de madeira. Muito bem. O irmão mais velho, que era mais ajuizado, fez a sua casa de tijolos. Então, olha aqui, ó. Casa do irmão mais velho, casa do irmão do meio, casa do irmão mais novo. Vamos continuar a história. Certo dia, quando os porquinhos estavam brincando na floresta, avistaram o lobo mau. Então, cada um fugiu para sua casa. O lobo mau foi até a casa de palha do irmão mais novo e gritou. Voz do lobo. Lívia. A voz do lobo, Lívia. Cadê? Olha aqui na tela da Pro. Ah, meu Deus. Cadê a voz do lobo? Pode ler, Lívia. Aqui, Lívia. A Lívia ainda tá com som desativado. Não tá funcionando o som, Lívia? Aí, tá ligado agora. Agora vai. Abra a porta. Muito bem. Não, só abre a porta. Abra a porta. Isso. O lobo gritou. Fica atenta que vai ter mais voz para você, tá, Lívia? Fica atenta aí. O lobo vai gritar de novo para todas as casas. O porquinho não abriu, então o lobo começou a soprar e soprar, e a casa desmoronou. O porquinho caçula foi correndo para a casa do irmão do meio, mas o lobo foi atrás dele e berrou. De novo, lobinho. Abra a porta. Os irmãos não abriram, então mais uma vez o lobo soprou e a casa desabou. Os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho, e o lobo correu de novo atrás deles e esbravejou. De novo, lobinho. Abra a porta. É claro que eles não abriram, então o lobo soprou, 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 mas nada aconteceu e a casa continuou de pé. Quando estavam quase desistindo, o lobo viu uma chaminé no telhado da casa, então subiu até lá para tentar entrar na casa do porquinho. Ele entrou na chaminé, mas acabou caindo em um caldeirão de água fervendo e saiu correndo com o rabo todo queimado. Como que ele falou, Lívia? Ai, ai, ui, ui. Assim, nunca mais o lobo mau perseguiu os porquinhos. E os irmãos aprenderam a lição. Muito bem, olha só que legal. Legal. Legal, né, Tito? Eu gostei. Eu também. Eu achei que eu ia falar da terceira casinha. Eu achei que eu ia falar assim, nunca vou abrir a porta. Ah, mas tem que acompanhar a leitura aí, né? Eu falei, fique atento ao texto, à leitura. Bom, então vamos lá para a primeira. Essas primeiras aqui nós vamos fazer só oralmente, tá? O que é oralmente? Nós não vamos anotar nada nelas por enquanto. Depois a Pro manda elas na tarefinha de vocês, tá? Que aí fica mais fácil. Porque ela não tem muito espaço para escrever, ó. Qual material cada porquinho utilizou para construir sua casa? Então, o primeiro utilizou o quê? O primeiro, qual material ele usou? Pode falar, Michele. Palha, Tito já falou. Palha. madeira e tijolo. Deixa os coleguinhas participarem também. Vai você. Você responde essa, o coleguinha responde outra. Então, o primeiro fez o quê, Tito? Palha, O segundo? madeira, E o terceiro? de tijolo. Muito bem. Vocês querem anotar aí no cantinho? Então, dá para anotar, né? Então, pode colocar aí. Vamos fazer já, então. Aqui, que aí a Pro já vai dar outra coisa na tarefa. Tá? Então, já vamos pôr aqui, ó. Então, coloca número assim, ó. Coloca assim, ó. Primeiro fez a casa de palha. Porque o espaço é pequeno, né? Aí, vírgula. Coloca vírgula. O segundo fez a casa de madeira. Aí põe vírgula. E põe o B, não precisa da vírgula, tá, gente? E o terceiro
E o terceiro. Fez a casa de tijolos. Tijolos. Dá para fazer, bem pequenininho. Aí vamos colocando as respostas, né? Porque já fica certinho aí no livro. Por que o irmão mais velho queria construir a casa de tijolos? Deixa eu pôr outra cor aqui. Porque quem sabe responder para Pro? Dá um joinha aí na tela quem vai responder. Tito, deixa a outra responder agora. Por que o irmão mais velho queria fazer a casa de tijolos? Rapidinho a resposta, vamos? Pode falar, Michelle. Tá desligado aí. Porque era mais resistente. A casa construída com tijolo, né? O tijolo, o material tijolo, ele é mais resistente, né? Então pode colocar aí tijolo, porque o tijolo é mais resistente do que a palha e a madeira, certo? Então coloca aí, pode escrever. Porque o tijolo é mais resistente, com S, tá? Resistente. Ponto. Lembrando de pontuar as frases, tá? No finalzinho aqui, ó, esqueceu, tá? Não esqueci não, mas não tá aparecendo aqui. Sempre a frase vai terminar com um ponto, né? A gente tem que escolher se vai ser ponto final, se vai ser uma pergunta, se vai ser uma admiração. Por que os irmãos mais novos concordaram com o irmão mais velho? Porque os irmãos novos... Os irmãos mais novos concordaram com o irmão mais velho? Por quê? Uma respostinha rápida. Quem vai responder essa? Pode responder essa, Gabriel. Gabriel, presta atenção na aula. Gabriel está muito desatento. Por que que os irmãos mais velhos concordaram com o irmão mais... Os irmãos mais novos concordaram com o irmão mais velho, Gabriel? Não. Por quê? Porque era muito difícil você. Muito bem, pode responder, tá corretíssima a sua pergunta, a sua resposta. Pode colocar aí, pode escrever exatamente isso que você falou para mim, tá correto. Tá? Então, não, eles não concordaram com o irmão mais velho. Por quê? Porque era mais difícil de fazer, ou porque dava mais trabalho para fazer, né? Porque, tudo junto aqui, porque é a resposta, porque dava mais trabalho para fazer, ou era mais difícil de fazer, tanto faz, tá? Porque dava mais trabalho de fazer, ponto final, que é uma afirmação, tá? Porque dava mais trabalho de fazer. Qual foi a única casa que o lobo mau não conseguiu destruir? Por que isso aconteceu? A de tijolo, né? Porque nós já respondemos lá na segunda, né? Porque ela era mais resistente, né? Então, de tijolos. Bom, respondendo a outra pergunta, que é duas perguntas. Porque o tijolo é mais resistente, tá? Número 5. Qual é a semelhança entre esse conto e o texto 1, lá da sessão de leitura, aquela que nós lemos lá do Juquinha? Qual que é a semelhança entre esse conto e a história do Juquinha? Pode responder, Yara. Qual que é a semelhança dessas duas histórias? Tem uma semelhança. Qual que é? Pode ligar, Tito. O lobo. O lobo. Acertou, Yara? É isso que você ia falar? Ok. Ainda bem que eu falei primeiro. Você está competindo para falar primeiro, Tito? Tem que deixar os outros coleguinhas responderem também, tá? A gente tem que ser cavalheiro, né? Quando a gente já participou bastante, a gente tem que dar uma oportunidade para os outros participarem também, tá bom? Mas a Pro fica feliz que você gosta de participar. Eu queria que todos fossem assim. Então, o lobo, né? A semelhança é o lobo,
né? Como personagem. Quem quiser acrescentar, como personagem, né? As duas histórias têm o lobo solto, né? Ponto no final da frase, tá, gente? Sempre lembrando, ó, sempre lembrando que a primeira letra da frase é maiúscula, tá? E sempre encerrando a frase de vocês com pontinho, tá? Quem vai determinar esse ponto é o que você quer falar. Se você quer fazer uma pergunta, você vai terminar a sua frase com ponto de interrogação. Se você quer fazer uma admiração, ó, que lindo, ou um susto, ui, que medo, você vai, uma frase que expressa sentimento, você vai usar ponto de exclamação, né? Se você vai só fazer uma afirmação, igual nós fizemos aqui, o lobo, personagem da história. Eu afirmei, eu fiz uma afirmação. Então, aí eu ponho ponto final. Isso, frase afirmativa e negativa, por exemplo, eu não fui na escola hoje. É uma frase negativa, mas que você está afirmando também que você não foi na escola. Então, nesse caso, você usa ponto final, tá? Então, sempre lembrando de pontuar suas frases, na provinha, nas tarefas, a Pro sempre observa que vocês esquecem de pontuar as frases, não pode esquecer, tá bom? Porque isso vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem produzindo o texto de vocês, tá? Pontuar o texto. Quando termina uma frase, tem que pontuar, começar uma nova frase. Então, vamos lá para a página agora 16. Página 16. Frase. Aí, acabamos de falar na frase, ó. Leia a anedota a seguir. Lembrando que na anedota nós aprendemos na aula passada, né? A anedota é uma piada, né? Uma coisa engraçada, uma coisa que nos faz rir. Então, vamos ler essa daqui, ó. Haja coração. A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno responde: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Aí, provavelmente, como era uma sala de aula, a turma toda deve ter caído na risada, né? Por quê? Porque não era essa a intenção da professora, certo? Qual que era a intenção da professora? Quem pode responder rapidinho aí para a Pro? O que a professora esperava ouvir? Fala, Tita. Eu tô fazendo um rap da sexta, tá? Não, senhora. A professora queria que ele respondesse Não, para participar da aula, não é hora de fazer rap. Quem sabe responder rapidinho a pergunta que a Pro fez? O que a professora queria ouvir de resposta? Ela falou assim: quantos corações nós temos? Perguntou para o aluno, né? O aluno respondeu: 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Era isso que a professora queria ouvir, Gabriel? Pode falar. Opa! Eu crescia só um coração. Porque a professora estava falando, quando a professora falou quantos corações nós temos, ela queria falar sobre quem? Quem que ela estava falando? Nós. Dos seres humanos, né? Das pessoas. Ela não estava querendo dizer ela e o aluno, ela estava querendo dizer no geral, todas as pessoas, o ser humano. Quantos corações o ser humano tem, né? A Estela, ela estava... Um coração. Um coração, né? E ele entendeu de outra forma, ele entendeu que a professora estava falando nós, ele e ela junto, né? Quantos corações ele e ela junto teria, né? Então virou uma piadinha na sala de aula, provavelmente todos os coleguinhas caíram na risada na hora que ele respondeu, né? Aí vamos para a atividade, então, interpretação. Vocês estão vendo a tela? Sumiu. Vocês estão vendo a tela da professora, o exercício na tela? Estão vendo? Sim. Então, deixa eu colocar de novo. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Ok. Então, vamos lá. Letra A. Qual era a resposta que a professora queria ouvir? Qual era a resposta que a professora esperava perguntar quantos corações nós temos? Então, ela queria ouvir, o Gabriel já respondeu para nós, né, Gabriel? Ela queria ouvir, a resposta seria um coração, né? Então, coloca aqui, a resposta seria um coração.
Por quê? Porque ela estava perguntando sobre o ser humano, né? A espécie ser humano. E não ela e o menino. A professora queria ouvir a resposta. Entre parênteses, eu vou pôr um coração. Um coração. Ela estava perguntando dos seres humanos. Quem quiser acrescentar aí, ó, tá? Para ficar bem explicadinho, tá? Então, a professora queria ouvir um coração. Ela estava perguntando sobre os seres humanos, né? Letra B. Por que o menino respondeu que são 2 corações? Porque ele achou que era ele e a professora só, né? Ele achou que ela estava perguntando sobre o coração dela, dele e da professora. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque acho que minha letra está muito pequena para vocês enxergarem. Vamos a 11, vamos ver. Na 18. Ele pensou que era o coração da professora e dele, né? Letra C. Vão fazendo aí, tá? Vão acompanhando. A Pro vai fazer um pouquinho mais lento aqui. Já dá tempo de vocês copiarem aí, tá? Letra C. Cada linha da anedota que você leu representa uma frase. Quantas frases essa anedota possui? Ah, é só contar, né? Ele já está falando aqui para nós. Ele já está falando que cada linha dela, ó, cada linha dela representa uma frase. Quantas frases ela possui? Então é só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Será que ele não está falando do título, tá? O título é separado, tá bom? Então, vai marcar aqui, ó, no 6, né? Se tivesse a opção 7, aí até poderia ser o título, mas o título não está incluído, porque nem tem opção 7, certo? Porque o título não faz parte das linhas do texto, ele é separado, ele é o título da história, né? Tá bom? Então, terminar a página 16, vamos passar para a página 17, tá? Tudo bem? Tudo bem? Podemos passar para 17? Vamos fazer rapidinho, Gabriel, senão não dá tempo. Tenta fazer junto com a Pro, tá? Não fica distraído, brincando, não. Tu tá fazendo, você já tá fazendo junto, tá bom? Então, ele pensou que era o coração da professora e dele. Letra C, tem 6 linhas essa anedota. Bom, quem já fez, vai passando para 17 e já vai fazendo, porque depois vocês vão corrigindo junto com a professora, tá? Não fica esperando a Pro, não. Já vai lá, já vai lendo, já vai fazendo. Número 2, releia 2 trechos da anedota. Quantos corações nós temos? Aí, uma pergunta, né? E aí tem outra pergunta. 2? Né? Então, foram as falas da professora. Ela fez uma pergunta e depois ela questionou o aluno com outra pergunta. 2? Né? Então, são 2 perguntinhas. Quantas palavras existem em cada uma das perguntas acima? Então, você vai escrever na primeira, tanto. Na segunda, tantas. Vocês viram que é uma revisão de tudo que a professora já vem falando com vocês. Né? Então, a Pro é sempre assim. A Pro sempre vai adiantando o assunto. Quando chega naquele assunto do livro, vocês já estão sabendo. Então, nós estamos falando sobre frases, tamanho de frases. Nós vimos que tem frases com 1 palavra, com 2 palavras, com 3 palavras, né? A Pro já explicou para vocês. Ok, Gabriel? Então, vamos para outra. Então, aqui, ó. Aqui que a Pro estava lendo, ó. Né, que tá a pergunta, a segunda pergunta, né? Aí vem, quantas palavras existem em cada uma? Então, já pode escrever aí, Gabriel, junto comigo, para não ficar atrasado, tá? Então, ó, primeira frase tem 1, 2, 3, 4 palavras. Primeira tem 4 palavras, né? Quem quiser colocar o primeiro assim, ó, né, para não misturar, ó, primeira,
A primeira frase, vamos para um Azinho, primeira. A primeira frase tem 4 palavras, né? Vírgula. Vírgula não, vou e a segunda frase tem quantas palavras? Uma só, né? Tem uma palavra. Olha aí, curtinha a resposta. Ó. Primeira, 4 palavras. E a segunda tem uma. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a segunda? Uma só, né? Bem pequenininha. É possível entender as duas perguntas? Explique. Vamos escrever aqui, ó, bem pequenininho aqui. Vocês podem escrever aí junto com a Pro, tá? Sim, é possível entender as duas. Sim. Explique. A primeira está perguntando quantos corações, né? Então, coloca assim, ó. A primeira está... Ou melhor, deixa eu pensar aqui. Vamos mudar essa resposta aí. Explique. Vamos explicar as duas de uma vez só. Vamos escrever assim, ó. São duas perguntas e dá para entender perfeitamente, certo? Aí, pronto. É possível entender as duas perguntas? Explique. Sim, são duas perguntas e dá para entender perfeitamente. Olha, quantos corações nós temos? Todo mundo consegue entender, né? E aí a outra pergunta é, 2? Ela está em dúvida se realmente a pessoa respondeu 2. Ela está fazendo um questionamento, né? Então, dá para entender, sim, perfeitamente as duas perguntas, tá? Vamos para o número 3, então. Leia novamente a anedota, prestando atenção nas letras iniciais das frases e assinale com o X a alternativa correta. Todas as frases começam com letra maiúscula? Todas as frases começam com letra minúscula? É só olhar lá na anedota. Qual que é a resposta certa? Lembrando que cada linha dela é uma frase. Todas elas estão iniciadas com letra minúscula ou com letra maiúscula? Aquilo que a Pro vem, né? Vem sempre cobrando de vocês, sempre, né? Então, o certo é a primeira. Todas as frases têm que iniciar com letra maiúscula. Aqui, ó, né? Sempre, sempre com letra maiúscula, né? Ó, início de frase é com letra maiúscula. Então, a primeira tá certa, ok? Assim, né? Número 4. As palavras abaixo estão bagunçadas. Leia com atenção cada uma delas e forme frase organizando as palavras. Então, as palavras elas estão bagunçadas, estão fora de ordem. Então, não é uma frase. Por exemplo, com estou fome. Não dá para entender. Dá para entender isso? Não. Então, frase são palavras juntas, mas que você consiga entender. Você tem uma ideia. Lembra que a gente ensinou também para vocês, né? A frase ela tem que ter uma ideia. Você tem que ler e já sei o que é isso. Você tem que ter um entendimento daquilo que você está lendo. Se você lê uma coisa e não tem entendimento, é porque não é frase. Então, essas palavras, elas estão todas bagunçadas. Você vai ter que organizar. Vamos voltar lá, então? Tá? Então, ó. Com estou fome. Né? Tá bagunçado. Então, vamos colocar em ordem. Como que ela vai ficar em ordem essa frase? Vamos criar uma frase com essas palavras. Lembrando que ela começa sempre com letra maiúscula. Então, ó, já tem até uma dica aí, ó, porque já tem uma palavra com letra maiúscula. Então, você já sabe qual palavra você vai colocar na frente, ó. Estou com fome. Sempre terminando com um ponto no final, certo? Então, ó, estou com fome. Todas as regras da frase, ó. Frase inicia-se com letra maiúscula. Tem que ter um significado, um sentido, um entendimento. Você tem que entender ela e sempre terminando com ponto. Então, aí, ó, estou com fome, tá? Vamos para a segunda. Cinema, eu ontem ao fui. Não é uma frase, né? É um monte de palavras soltas. Nós temos que organizar e construir a frase. Então, como que vai ficar?
Lembrando que a dica aqui o autor já deu, ó, já deu a dica e já deu até que é a última palavra, que tem um ponto. Então, essa que está com ponto vai ser a última. A que está com a letra maiúscula vai ser a primeira. Então, tá bem fácil, né? Então, ontem eu fui ao cinema. Ponto de exclamação que ele usou nessa, ó, viu? Porque ele está admirando, né? Ele está feliz que ontem ele foi ao cinema. Está expressando um sentimento de alegria. Por isso que usou ponto de exclamação. Ok? E a letra C. Gabriel, você tá vendo que a Pro tá deixando aí, ó, para você acompanhar, tá? Vamos tentar acompanhar a Pro, tá? Então, a primeira tá aí, a segunda tá aí, ó, já vou para a terceira, tá bom? Tô tentando deixar ela focada aí na tela, para que você consiga enxergar e acompanhar a Pro, tá? Brincar, quer, esconde-esconde. Você de. Lembrando, ó, a que tá com ponto vai ser a última, a que tá com letra maiúscula vai ser a primeira. Então, vou começar. Você, né, quer brincar de esconde-esconde, viu? Organizamos. Então, ó, você quer... É uma pergunta essa, né? Brincar de esconde, tracinho, esconde. Deixa eu puxar aqui, aumentar a minha frase. Você quer brincar de esconde-esconde? Lembrando que é uma pergunta, ponto de interrogação. Então, ó, fizemos uma com ponto final, uma com ponto de exclamação e uma com ponto de interrogação. Ponto final, frase afirmativa e negativa. Ponto de exclamação, frase que exclama sentimentos, emoções, tá? E ponto de interrogação. Interrogação é uma pergunta, tá? Ah, estou com uma interrogação. Eu estou com uma pergunta, né? Com alguma coisa que eu não consigo responder, tá? Então, é uma pergunta. Tem um textinho aí que é para vocês lerem, só para gravarem, ó, explicando o que é frase, ó. Frase pode ser formada por uma ou mais palavras, que organizada dá um sentido completo, ou seja, você consegue entender, tá bom? Isso é frase. São formadas por uma ou mais palavras, mas com um sentido completo, ou seja, que traz uma ideia, que você consegue compreender aquilo, tá? Isso é uma frase. Exemplo, essas que nós já vimos aí, esse monte que nós vimos aí, tá bom? Crianças, está terminando a nossa aula, tá? Vamos parar aí nessa página. Fica 2 páginas para a aula seguinte, tá bom? Se terminar... Vou voltar um pouquinho a tela, Gabriel, mas não sei se vai dar tempo de você copiar. Mas você entendeu, agora você já consegue fazer, é só organizar, tá bom? Ok? Tá aí na tela. Meus amores, ó, falta menos de 1 minutinho para terminar a aula. Quem não conseguiu fazer, termina. Já viram como é que faz? Deixa até essa página bem completinha, tá bom? Até a página 17, né? Deixa ela bem certinha, bem corrigidinha aí para nós. Quem já corrigiu conforme a Pro fez, pode até dar um tiquezinho assim, sabe? Com o lápis, falar, já foi corrigido com a Pro no quadro. Então, você dá aquele certinho assim, para deixar marcado que nós já fizemos e já foi corrigido, tá bom? Na sala Pro corrigia, né? Agora na online não dá. Só quando a gente retornar que a Pro vai ter que corrigir o livro inteiro. Próxima aula de vocês é da Rosa. Aguardem que a Pro vai passar o link no grupo para vocês entrarem, tá bom?